A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. É uma alegria estarmos juntos para ouvirmos a palavra de Deus, sermos edificados, sermos inspirados pelo Senhor. Aleluia! Quero declarar que você vai perceber, vai ouvir a voz do Senhor por meio dessa ministração, por meio dessa palavra. Creio que Deus fala conosco. E a maneira como Deus fala conosco é por meio da sua palavra. É por isso que nós estamos aqui. Porque cremos que Deus se manifesta, que Deus se move, que Deus fala por meio da palavra de Deus. Aleluia! Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo tenha total liberdade de se mover, de operar de uma forma tremenda hoje em nome de Jesus. Pai, nessa hora apenas voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor, para as coisas espirituais. Nós declaramos que os céus já estão abertos sobre nós e que em Cristo nós podemos receber luz, revelação, graça, entendimento espiritual da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Hoje eu quero compartilhar acerca de Saul. Nós sabemos que Saul foi levantado rei de Israel. Não era a vontade de Deus que Saul, ou que um rei fosse estabelecido. Na verdade, Deus queria ser o rei deles, mas Deus permitiu. Muitas vezes nós não entendemos, mas Deus permite que coisas aconteçam conosco, mesmo quando não é a perfeita vontade dele. Não era a perfeita vontade de Deus estabelecer um rei para Israel. Porque Deus queria continuar governando e reinando sobre eles, por meio ali dos sacerdotes, por meio dos profetas, ok? Mas Deus então permite se levantar um rei, e Deus então unge Saul para ser o primeiro rei de Israel. E eu vou contar agora uma história aqui do rei Saul, que estava no segundo ano do seu reinado. E olha o que a Bíblia diz acerca da história de Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8, diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Então aqui nós vemos a história desse profeta, aqui na verdade desse rei, que ele estava numa situação muito difícil ali. O povo, os filisteus veio para atacar o povo de Israel, para lutar contra eles. Então nesse momento eles estavam muito pressionados com aquela situação, com aquela guerra que estava sendo instaurada ali. E aconteceu então que o povo começou a se espalhar. O povo de Israel, os homens, a se esconderem em penhascos, cisternas, onde eles achavam espaço penhascos, e eles estavam ali já se escondendo por causa do medo que eles estavam com relação àquela guerra que estava ali para acontecer. E Samuel, então, ele tinha dito que ele voltaria em 7 dias, que ele apareceria em 7 dias. Tanto é que a Bíblia diz que nos dias aprazados, ou seja, 7 dias que viria, então Samuel, ele não apareceu naquele dia, ou naquela hora, né? Então, Saul decidiu então sacrificar ali holocaustos a Deus, ofertas pacíficas, algo que ele não poderia fazer. Como rei, ele não poderia fazer, ele tinha que esperar o sacerdote, tinha que esperar o profeta, para poder então fazer o sacrifício, mas ele resolveu fazer. Naquele momento foi um erro, ele não obedeceu a ordem de Deus, ele não obedeceu os caminhos corretos que Deus tinha para a vida dele. E é nesse momento então que Samuel aparece, ainda dentro do 7º dia, e acontece, e ele então faz uma pergunta: o que fizeste? Então, aqui nós vemos um princípio muito importante, muito espiritual, que você precisa entender. Quando Deus pergunta para nós algo, é porque não é que Deus não sabe. A questão é que o que Deus quer nos ensinar e nos mostrar
é que nós precisamos reconhecer os nossos erros. Nós é que precisamos reconhecer as nossas falhas. Então a pergunta de Deus não é para que ele saiba alguma coisa, porque ele já sabe de tudo. A questão é que nós é que precisamos dar a resposta diante do nosso erro. Então aqui Saul ele errou, ele falhou. E então você vê que Deus é esse Deus de perguntas. Já começou lá atrás, quando o homem pecou, né? Adão pecou. A primeira pergunta que Deus faz é: onde estás? Como se Deus não soubesse? É claro que Deus sabia onde estava. E aí então depois Deus pergunta: você comeu da árvore que eu falei para você não comer? E aí então ele responde, né? É a mulher que tu me deste, né? Daqui a pouco Deus também pergunta para a mulher: o que você fez? Que é isso que fizeste? E ela então responde: foi a serpente. Mais pra frente nós vemos Deus perguntando para Caim, depois que ele matou Abel: o que você fez? E então a outra resposta também: caso eu sou tutor do meu irmão. E aí você percebe que Deus é esse Deus de perguntas. Deus também perguntou aqui, por meio do profeta: o que você fez, Saul? Por que você sacrificou? Por que você fez algo que eu não mandei você fazer? Por que você andou por esse caminho? Então, essas perguntas não é porque Deus não saiba, mas é porque Deus quer nos dar, então, uma oportunidade de reconhecer. E aqui nós vemos a resposta de Saul. E eu gostaria de falar sobre a resposta de Saul, porque a resposta de Saul muitas vezes é a nossa resposta. Talvez a nossa situação que estamos vivendo também é estar tribulada, pressionada, como estava aqui na vida de Saul, do rei Saul. E aí qual vai ser a nossa resposta? Às vezes diante das nossas falhas, diante dos nossos erros. E então a Bíblia diz, quando Samuel pergunta: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando. Ou seja, eu não tenho ninguém. Está todo mundo indo embora. Eu não tenho com quem contar. É por isso que eu errei. Por isso que eu falhei. Então veja, começamos a dar desculpas diante dos nossos erros, diante das nossas falhas. Quantas vezes falhamos e aí nós já colocamos a culpa em alguém. Colocando culpa que se eu tivesse pessoas do meu lado, se eu tivesse gente lutando comigo, se eu tivesse irmãos da igreja aqui comigo, eu não passaria por isso, mas eu não tenho ninguém está comigo, eu estou nessa batalha sozinho, ninguém se importa comigo. E é por isso que eu falhei, por isso que eu tomei essa decisão errada. Não é verdade? Começa a vir muitas desculpas para nós, em nós, quando nós falhamos. Então nós jogamos a culpa nos outros, porque é mais fácil do que falarmos: nós erramos, nós falhamos, eu errei, eu pequei, eu fiz o que não deveria ter feito, realmente eu tomei a decisão precipitada. Senhor, me livra do mal, me ajuda nessa circunstância agora. Não é verdade? Então, mas já percebeu que nós somos tendenciosos a colocar a culpa em outros? Infelizmente. Depois nós vemos aqui que ele fala assim: vendo que o povo se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias atrasados. Agora colocou culpa em Samuel. Então veja, a culpa é do povo, a culpa agora é do profeta Samuel, talvez de uma liderança espiritual, porque Samuel era uma liderança espiritual naquele momento para o rei Saul. Então eu fiz isso porque eu não tenho uma liderança que não estava comigo na hora que eu precisava. O pastor não me atendeu quando eu chamei. Ele não veio na hora que eu estava precisando. E veja, agora a culpa é da liderança. A culpa é do povo. Não tem ninguém comigo. Não tenho ali pessoas para lutar as guerras comigo. Agora eu não tenho a minha liderança, o meu líder não veio. Não me atendeu o telefone. E é por isso que eu errei, por isso que eu falhei, por isso que eu fiz o que não deveria. Porque às vezes colocamos a culpa em outros.
E daqui a pouco então ele diz, e que os filisteus já tinham juntado em Micmas. Ou seja, agora a culpa é do inimigo. Veja, a culpa é do povo, a culpa é do profeta, a culpa é do inimigo. O inimigo me tentou, o inimigo me pressionou, o inimigo, e tudo é culpa do inimigo. Daqui a pouco então o texto continua dizendo, e disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E cadê a bênção sobre a minha vida? Cadê que Deus me guardou? Cadê que Deus está me protegendo aqui? É por isso que eu falei. Olha só, olha o nível que chega. Então a culpa é do povo, a culpa é do profeta, da liderança, a culpa aqui é do inimigo, agora a culpa é de Deus. E aí, para finalizar, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Ou seja, a pressão é grande demais. Só que Samuel só fez uma pergunta: o que você fez, Saul? Mas você percebeu que ele colocou aqui 5 coisas, 5 culpas. A culpa é das pessoas, a culpa é da liderança, a culpa é do inimigo, a culpa é de Deus e a culpa é das circunstâncias, menos dele. Hoje eu vim aqui dizer para você isso. O que nós precisamos na nossa vida cristã é reconhecer que nós falhamos. É reconhecer que nós não temos. É reconhecermos que nós não somos capazes por nós mesmos. Essa é a verdade. E que o Senhor é o nosso Deus, que restaura, muda e transforma as nossas vidas. Então, o caminho para sermos transformados, o caminho para sermos mudados, o caminho para sermos restaurados, com certeza passa pelo reconhecimento. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu realmente tenho falhado. Realmente eu não tenho feito o que deveria ser feito. Eu não tenho obedecido. Eu não tenho seguido os teus caminhos como eu deveria. Por isso eu tenho visto as consequências, infelizmente. Mas eu preciso do Senhor. E eu quero o Senhor. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero ser mudado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor possa realmente fazer na minha vida. Então o que Deus espera de nós é com certeza essa atitude de reconhecer que nós não temos. De reconhecer que nós não podemos sem Ele. E que só Ele pode nos conduzir ao caminho que nós precisamos caminhar. Então, o caminho da transformação, o caminho da restauração, passa pelo reconhecer. Qual o reconhecimento? Que nós, em nós mesmos, como Paulo diz, não habita bem nenhum. Paulo reconheceu. Paulo viu que nele mesmo não habitava bem nenhum. Ou seja, ele não é bom. Nós não somos bons. Realmente falhamos. Mas na hora da falha, o que Deus espera é apenas que nós corramos para Ele. E possamos dizer: Senhor, ajuda-nos. Ajuda nas nossas fraquezas, Senhor. Ajuda na minha fraqueza. Que o Senhor possa fazer aquilo que eu não posso fazer. Que o Senhor possa operar quando eu não posso operar em mim mesmo. Quando eu não posso fazer. Então, esse reconhecimento te faz alcançar ou avançar ou experimentar de coisas maiores, coisas melhores. Porque não adianta nós escondermos de Deus, do Deus que sabe tudo. Deus sabe que falhamos, Deus sabe que nós erramos, mas Deus também está aqui para nos ajudar, para nos estender as mãos e dizer: eu vou com você, eu vou mudar isso. Mas sabe o que aconteceu? Infelizmente ele não reconheceu. Não reconheceu que estava errado. Ele já colocou a culpa em 5 coisas, inclusive em Deus. E versículo 13, capítulo 3, versículo 3 diz assim: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Uau! Para sempre em Israel? Ele ia ser tido como sido o rei, né? Então talvez nós ouviríamos, nesse caso, aquele cego de Jericó dizendo: Jesus, filho de Saul,
tem compaixão de mim? Soa até estranho aos nossos ouvidos, não é verdade? Porque nós aprendemos que é Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas não foi de Saul, porque Saul não obedeceu. Ou seja, Saul não se preocupou em agradar a Deus. E aqui ele dá um ponto muito importante, um princípio espiritual. Temos que aprender a agradar o Senhor. Muitas vezes nós estamos preocupados em agradar a nós mesmos. E esquecemos de agradar o nosso Deus. De fazer a vontade de Deus. E aqui a Bíblia diz, continua dizendo, já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E aí nós sabemos a história, mais para frente, que Deus então levanta Davi, homem segundo o coração de Deus. E quando a gente fala sobre o homem segundo o coração de Deus, em outro momento eu quero compartilhar mais sobre esse assunto, mas quando nós pensamos em um homem segundo o coração de Deus, nós sempre lembramos de Davi, mas lembramos dele como um adorador, como aquele que sabe, fez os salmos, aquele que buscava Jesus, e sabe, isso é bênção, isso também mostra o coração realmente para Deus. Mas deixa eu ler esse texto, está lá em Atos capítulo 13, versículo 22, quando se fala sobre Davi. Olha o que a palavra de Deus diz. E tendo tirado a este, que foi no caso Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Não é que ele não teve falhas, mas homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. E aqui nós vemos um ponto principal de um coração segundo o coração de Deus. É aquele que está preocupado em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. Então, se você quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, procure saber a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para você? O que vai no coração de Deus para você? Então, ser um homem segundo o coração de Deus, ser uma mulher segundo o coração de Deus, com certeza, é colocar Deus em primeiro lugar. É buscar fazer a vontade de Deus. O problema de Saul é que ele não estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Lá na frente, nós vamos ver que ele, mais uma vez, desobedece ao Senhor. E ali, realmente, ele perde o seu reinado. Porque ele não estava preocupado em agradar o Senhor. Mas ele apenas estava interessado em agradar a si mesmo. Não a Deus, em primeiro lugar. E aqui, então, é a chave, uma chave espiritual. Eu e você precisamos buscar fazer a vontade de Deus. Tanto é que na oração do Pai Nosso, Jesus diz, uma oração modelo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o quê? O teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Então, Jesus já estabeleceu um princípio de prioridade. E o princípio de prioridade é: Senhor, venha o teu reino, não o meu reino. Venha o teu reino para a terra. Faça não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Jesus, mesmo antes de morrer na cruz, ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Então, se nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós precisamos fazer a vontade de Deus. Mas aí talvez você pode questionar: pastor, mas é muito difícil fazer a vontade de Deus. E aí você pode fazer igual Saul. As pessoas não me ajudam. Não tenho liderança. Eu não tenho a bênção de Deus ainda. Os inimigos são grandes demais. As circunstâncias são terríveis, são difíceis. Isso tudo é verdade. Tudo é verdade. Mas sabe de uma coisa? Nós temos nosso Deus. O Deus que nos ajuda a fazer a vontade dele. É por isso que nós devemos orar. Por isso você está aqui hoje, aprendendo mais, recebendo mais da palavra de Deus. Por isso nós podemos e nós devemos orar. Orar para que, Senhor, venha o teu reino.
faça a tua vontade, porque se for por mim mesmo, eu vou fazer a minha. Essa é a verdade, infelizmente, é a nossa vida. Mas nós estamos aqui para depender do Senhor e dizer: Senhor, faz a tua vontade assim na terra como no céu. Uau! Você pode fazer essa oração hoje: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, faz a tua vontade no meu casamento, faz a tua vontade na vida dos meus filhos, faz a tua vontade, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Aleluia! Então, Saul não estava preocupado, em primeiro lugar, em agradar o Senhor, em fazer a vontade do Senhor. Mas nós aqui hoje, ouvindo essa palavra, vamos orar: Senhor, faça a tua vontade nas nossas vidas. Que o Senhor, de fato, nos conduza para fazer aquilo que vai no teu coração. E sejamos esses homens e mulheres segundo o coração de Deus. É isso que Deus espera de nós. Mas para isso apenas precisamos reconhecer que nós não somos. Reconhecer que por nós mesmos nós vamos fazer só a vontade da carne. Não é dos olhos, não é dos desejos, mas no Senhor, e cheio do Espírito Santo, nós vamos querer as coisas espirituais. Amém? Deixa eu orar por você nessa hora. Pai, livra-nos de nós mesmos, Senhor, e ajuda-nos a fazer a tua perfeita vontade. Ajuda-nos a andarmos segundo o teu coração, fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Senhor, livra-nos de nós mesmos, livra-nos da carne, livra-nos de fazer aquilo que nós queremos, mas não aquilo que o Senhor quer. Nós queremos de fato fazer a vontade do Senhor, a vontade perfeita do Senhor. Livra-nos, Senhor, de buscarmos nossos próprios desejos e fazermos as nossas próprias vontades, mas que venhamos a fazer aquilo que vai no teu coração. Senhor, como Jesus orou, que nós oramos nessa hora: Senhor, venha o teu reino. Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso nós oramos, por isso nós clamamos a Ti, para que nós sejamos encontrados como aqueles que de fato decidiram agradar ao Senhor pela fé, obedecendo, servindo ao Senhor, buscando a Tua vontade, ou entendendo o que vai no teu coração. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos espirituais e fala conosco, ministra os nossos corações, Senhor, e dá-nos essa graça de podermos buscar a tua vontade, de fazermos aquilo que vai no teu coração, de estarmos nessa terra cumprindo o teu querer. Em o nome do Senhor Jesus eu oro pelas tuas bênçãos, pela tua graça, de fazermos o que vai no teu coração. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo os meus irmãos, eu declaro que eles são guardados, são abençoados, são curados, são cheios do Espírito, são cheios da graça, são cheios da paz, são cheios da alegria do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a vida deles mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que o Senhor possa multiplicar bênçãos e mais bênçãos do céu sobre a sua vida. Que você possa fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Que você não caia no erro de Saul, que foi colocar a culpa em várias coisas, menos reconhecer que falhou, que errou. Mas que o Senhor nos ajude a termos um coração para Ele todos os dias. Dizer: Senhor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. E Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, vai nos conduzir à vontade dEle. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que alegria poder compartilhar essa mensagem com você. Espero que Deus possa fazer coisas lindas e tremendas na sua vida, na sua história. E não deixe de compartilhar essa mensagem com outros, para que outros também sejam abençoados, ricamente abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Grande abraço. Deus abençoe.